Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu queria pedir desculpa para vocês pela forma amadora do vídeo, mas realmente eu não tenho aqueles computadores, projetores, enfim. Então vai ter que ser de uma forma um pouquinho amadora. Mas vamos lá, eu mandei um áudio, né, em relação às vacinas e alguns de vocês não gostaram, então eu vou tentar enviar esse videozinho para ver se fica um pouquinho mais claro, certo? Então, assim, pessoal, quando a criança nasce, ela tem que fazer duas vacinas, né? Ela faz a primeira dose aqui de hepatite B, tá? Geralmente a criança faz no hospital essa dose. E se o hospital é especializado em BCG, que é vacina contra a tuberculose, a criança também já sai do hospital com essa vacina. Se não, ela pode fazer até os 30 dias de vida. Obviamente, que se passar dos 30 dias, até os 7 anos a criança ela vai ter proteção, mas não da mesma forma como se ela fizesse nos 30 dias, tá? A vacina da BCG não pode ser feita em crianças com menos de 2 quilos e crianças prematuras também não é indicado. Então, o ideal é esperar a criança ganhar peso e crescer um pouquinho, tá? Aí depois, lá com 2 meses, a criança vai fazer 4 tipos de vacina. Quais são elas? A pentavalente. O que significa penta? Proteção de 5 doenças. Quais são elas? Difteria, tétano, pertussis ou coqueluche, tá? Pertussis um outro nome, desculpa, é um outro nome para coqueluche. IB, que é hemófilos influenza do tipo B, que é uma doença respiratória, e hepatite B. A criança precisa, ou melhor, qualquer pessoa precisa de 3 doses, no mínimo 3 doses de hepatite B. Como a gente tem hepatite B na penta, então a criança não faz uma só de hepatite B, como ela fez lá quando nasceu. Ela vai fazer aqui na penta. Além disso, ela precisa de uma dose de VIP, que é uma vacina inativada contra a poliomielite. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem dois tipos de vacina contra a poliomielite, a VIP e a VOP. A VIP, a gente usa esse I para lembrar que ela é intramuscular ou que ela é injetável, e a O a gente usa para a VOP, né? O O a gente usa para lembrar que ele é de forma oral, que é aquela campanha do Zé Gotinha. Além dessas duas, a criança também faz a primeira dose de pneumonia. O que significa esse 10 valente aqui? Que vai proteger contra 10 tipos diferentes de pneumonia. E rotavírus humano, é uma doença que causa diarreia intensa. Aí lá com 3 meses, a criança vai fazer a primeira dose de meningocócica do tipo C, ou seja, vai proteger contra a meningite do tipo C. Com 4 meses, a criança vai repetir todas as vacinas que ela fez lá com 2 meses. Então, ela vai fazer a segunda dose da penta, a segunda dose da VIP, a segunda da pneumo e a segunda da rotavírus. Com 5 meses, a criança faz a segunda dose da meningocócica do tipo C. Lá com 6 meses, a criança já pode fazer a primeira dose de vacina contra a influenza. Lembra que eu falei para vocês a vacina da influenza de crianças de 6 meses a 9 anos incompletos que nunca na vida fizeram essa vacina, elas precisam fazer 2 doses com intervalo mínimo de 30 dias. Ou seja, chegou para vocês uma criança no posto com 7 anos. Aí o responsável diz para vocês que essa criança nunca fez vacina da influenza. O que vocês vão indicar? Que em 30 dias ele tem que fazer uma outra dose. Chegou uma criança para vocês com 3 anos de idade, o responsável diz: o ano passado essa criança fez dose da influenza, fez a vacina da gripe. Ela precisa fazer a segunda dose? Não. Então, lembrando, vacina da gripe, ela só precisa de uma segunda dose dos 6 meses aos 9 anos incompletos de uma criança que nunca fez vacina da gripe na vida. Passado dos 9 anos, mesmo que nunca tenha feito, é uma dose só. Com 6 meses, a gente também tem a terceira dose da penta e a terceira dose da vacina contra a poliomielite.
Com 9 meses, a criança já pode fazer a vacina contra a febre amarela. Atualmente, essa vacina, ela faz parte do calendário obrigatório, mas em relação aos grandes efeitos adversos que ela tem, como, por exemplo, dor de cabeça, diarreia, vômito, náusea, dor no corpo, principalmente em bebês, muitos pediatras acabam indicando que só crianças maiores ou crianças que moram em áreas endêmicas, ou seja, com risco de contrair febre amarela, que possam fazer essa vacina, tá? Então, apesar de ser do calendário obrigatório, não é todo pediatra que indica. Existe uma questão em relação à febre amarela, que alguns já devem ter escutado, que hoje em dia a febre amarela se faz uma dose só e não se faz mais, exceto quando a criança faz aqui com 9 meses. Então, se ela fez essa dose com 9 meses, ela precisa fazer um reforço lá com 4 anos. Pelo menos por enquanto é assim. A questão da febre amarela, como ela ainda é estudada e muito estudada, os protocolos mudam de um ano para o outro, mudam às vezes de um mês para o outro. Mas a princípio a gente tem essa questão. Criança que fez com 9 meses faz um reforço com 4 anos. Criança que fez com mais de 9 meses faz uma dose só para o resto da vida, inclusive para a vida adulta. Aí lá com 12 meses, ou seja, com 1 ano, a criança vai fazer o reforço da pneumo 10 valente, vai fazer o reforço da meningocócica do tipo C e vai fazer a primeira dose de tríplice viral. O que é a vacina tríplice viral, pessoal? É uma vacina de vírus vivo que vai proteger contra sarampo, cachumba e rubéola. Todos nós precisamos de 2 doses de proteção contra sarampo, 2 contra cachumba, 2 contra rubéola e 2 contra varicela, tá? Qualquer pessoa, independente da idade, que faça a vacina das doenças virais, precisam de 2 doses para que o corpo esteja protegido contra essas doenças. Então, vamos de novo. Eu preciso de 2 doses de sarampo, de 2 de cachumba, de 2 de rubéola e de 2 de varicela. Vou fazer uma por uma? Não, eu tenho 2 vacinas que protegem contra 3 doenças ou contra 4 doenças. A tríplice viral protege contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela. E a tetraviral, que a gente vai ver aqui nos 15 meses, protege contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Então, eu disse para vocês, vou dar um parênteses aqui, depois eu volto pro calendário, tá? Eu disse para vocês que a gente precisa ter 2 doses de sarampo, 2 de cachumba, 2 de rubéola e 2 de varicela. Se a criança fez aqui a tríplice viral com 12 meses, vocês concordam comigo que ela já tem uma de sarampo, uma de cachumba e uma de rubéola? Concordam, né? Então, ela precisa de mais uma de cada uma dessas 3 doenças e precisa de mais 2 de varicela. Então, o que a gente vai fazer? Aos 15 meses, ao invés da criança fazer uma outra tríplice viral, ela faz uma tetraviral. Por quê? Porque ela vai proteger, aqui na tetraviral, ela vai ter as 2 de sarampo, 2 de cachumba e 2 de rubéola que ela precisava ter, e vai ter uma de varicela. Tá, Sora, mas aí tá faltando uma de varicela. Sim, aí lá com 4 anos de idade, o posto oferece para essa criança a segunda dose de varicela que ela precisa, fechando assim as 2 doses de todas as doenças virais da infância que nós temos prevenção em relação à vacina. Aí eu fechei as 2 doses de cada uma que eu precisava. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me falem que eu tento explicar de uma outra forma, tá? Aí com 15 meses, a criança vai fazer o primeiro reforço de DTP. Sora, o que é DTP? Lembram lá na pentavalente que eu tinha DTP, difteria, tétano, coqueluche, mais hemófilos influenza do tipo B, mais hepatite B. Falei para vocês que a gente precisa de no mínimo 3 doses de hepatite B, não precisa mais. A criança fez aqui quando nasceu, fez aqui com 2 meses, com 4 meses e com 6 meses. Ela precisa de outra dose de hepatite B? Não, não precisa. A hemófilos influenza do tipo B, ela também não precisa mais. Então, já fechou esse esquema de IB. O que a criança precisa de reforço? Difteria, tétano e coqueluche, ou pertussis. Por isso que ela não vai fazer aqui com 15 meses a penta. Ela vai fazer só o que ela precisa, que é difteria, tétano e coqueluche, tá? Depois, essa antitetânica, ela vai ser feita aqui
com a tríplice bacteriana, desculpa, ela vai ser feita aqui com 4 anos, e depois a cada 10 anos, pelo menos, a antitetânica as pessoas têm que fazer, a cada 10 anos. Aqui a criança começa então, faz o primeiro reforço da VOP, que é a vacina oral contra a poliomielite, então nós temos a injetável, ou melhor, a inativada, né, que a gente vai lembrar que é do ID injetável. E aqui a gente tem a campanha do Zé Gotinha, a vacina oral contra a poliomielite. Além disso, a criança vai fazer a primeira dose de hepatite A, lembrando que todas as vacinas, todas as bulas de vacina de hepatite A, elas indicam que a criança ou que o adulto tem que fazer 2 doses. O posto acaba dando uma dose só. Então, ou a criança vai fazer essa uma dose e vai ficar com essa uma dose para sempre, ou ela vai ter que ir numa clínica privada fazer a segunda dose de hepatite A depois de 6 meses, né? No mínimo 6 meses de intervalo. Mas enfim, o posto dá só a primeira dose. E, como eu falei para vocês, além dessas, tem a tetraviral também, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Aí a criança passa um tempo sem fazer vacina, a não ser a vacina contra a gripe, que ela faz uma vez por ano, né? Então ela já fez aqui com 6 meses. Ela pode fazer se não, com 6 meses ela faz, depois de 30 dias ela faz o reforço, então vai fazer com 7 meses. A partir de então ela vai fazer uma vez por ano. E aí, lá com 4 anos, a gente tem o segundo reforço da difteria, tétano e coqueluche, que é a tríplice bacteriana, o segundo reforço da VOP, que é a vacina oral contra a poliomielite, e a segunda vacina contra a varicela, tá? Que é feita com 4 anos, mas ela pode ser feita até os 6 anos sem problema nenhum. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez eu peço desculpa pelo vídeo amador, mas infelizmente eu não tenho aqueles aparelhos todos que a gente vê nas videoaulas profissionais. E qualquer dúvida, então, vocês podem me mandar sem problema nenhum. Se alguma das vacinas não ficou clara, vocês mandem para mim, tá bom? Beijos e bons estudos!